Então, eu queria falar um pouco para vocês sobre essa questão de aprendizagem de máquina. Por que a gente precisa de aprendizagem de máquina? Mas antes, eu queria falar um pouco também, lá por volta de 2003, 2004, eu estava numa empresa incubada no César, e nessa época eu vi a Pitang nascer, né? Então, assim, eu fico feliz de ver o tamanho da Pitang hoje, a dimensão que ela tomou, e ver que vários amigos meus estão trabalhando nela. Então, isso é bem interessante. Então, agradeço o convite para poder falar desse assunto que assim, me agrada, né? Que me fascina há muito tempo. Já trabalho, como a Ação falou, desde a graduação um pouco com aprendizagem de máquina. Mas vamos lá. Inicialmente eu queria falar que a aprendizagem de máquina ela é um sub-ramo, é um ramo da inteligência artificial. Então, naturalmente, eu queria começar essa apresentação falando um pouco sobre inteligência artificial. Então, a aprendizagem de máquina é um ramo da inteligência artificial que a gente aprende a partir de dados. Então, dá para perceber que dentro da inteligência artificial teria um conjunto de técnicas que ela vai extrair informação dos dados e um outro conjunto de técnicas que tenta extrair informação de outra forma, né? Mas é natural que a gente tenha essa dicotomia entre a inteligência natural e a inteligência artificial. Mas daí surge a pergunta, né? O que é inteligência? Se a gente não conseguir definir o que é inteligência, a palavra, se só o termo, a semântica, não vai dizer o que é inteligência artificial. E quando a gente fala sobre esse termo inteligência, poucas são as certezas, a gente tem muitas dúvidas. Por exemplo, a gente não consegue definir exatamente o que é, a gente não consegue identificá-la claramente, a gente não sabe qual a proporção que ela é herdada e adquirida. Mas a gente sabe, todo mundo concorda, né, de que a inteligência é mais importante do que beleza ou habilidade física para o sucesso. Então, eu estou só ranqueando, certo? Todas são importantes, mas a inteligência talvez esteja no topo desse ranking. E quando a gente fala de inteligência, é comum a gente falar, na realidade, de capacidade cognitiva geral. Porque eu acho que quando a gente fala de inteligência, está muito ligado às habilidades analíticas. E a gente sabe que outras capacidades, outras habilidades são tão ou mais importantes do que as habilidades analíticas. Por exemplo, as emoções. Então, assim, de maneira geral, acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação à semântica das palavras. Por exemplo, o que significa voar? Voa? A gente acredita que sim, normalmente a gente fala que sim. Mas se eu perguntar se o submarino nada, poucas pessoas vão dizer que ele nada. Então, quando a gente fala que uma máquina vai pensar, a gente também precisa tomar o cuidado em relação ao semântica da palavra pensar. Mas sendo mais pragmático, né, a única entidade que a gente tem e atribui realmente inteligência é quando você se olha no espelho. Né? Você se olha no espelho. Mas daí vem a questão. Tá? Como é que eu vou definir inteligência artificial? Eu não sei, eu não consigo definir claramente o que é inteligência natural, vamos dizer assim. Mas vamos ser um pouco mais objetivos, tá certo? Então, para mim, daqui para frente, IA, eu vou entender, a gente vai sendo mais pragmático, né, como sendo um ramo da computação que tem o objetivo não apenas de dotar os computadores de inteligência humana, mas também de expandi-la. Quando eu falo expandi-la, lembra que a gente tem diversas limitações como ser humano, nossa visão, nossa audição. Então, nossos sensores, eles têm limitações. E eu não preciso transportar essas limitações para a máquina que a gente vai construir ou para o software que vai ser desenvolvido. Eu posso ter uma visão muito melhor, posso ter uma audição muito melhor do que os seres humanos. Tá, então o que significa ser inteligente? Também tomando um caminho mais pragmático. Não sei se já ouviram falar do teste Turing. É um teste bem simples. Imagine que você está conversando com alguma entidade, digamos, com um teclado, né, através do teclado. Então, se você conseguir distinguir se essa entidade é uma máquina ou uma pessoa, a máquina não passou no teste. Agora, se você não conseguir distinguir usando o teclado se você está conversando ou não com a máquina, então a máquina pode ser dita como um ser ou uma entidade inteligente. Tem várias falhas,
né? A gente pode conversar sobre ele, mas ele dá um indicativo, né, do que é e de como é que eu posso abordar essa questão de uma maneira mais pragmática. Dentro da IA, a gente também tem duas grandes correntes. Digo duas grandes correntes mais filosóficas, tá certo? Eu estou falando ambiente mais filosófico. Tem a IA forte e a IA fraca. O grupo da IA forte acredita que em breve, em algum tempo, a gente vai ter máquinas tão semelhante à discussão do que é ética e computadores, tá certo? Então, assim, muita água vai rolar debaixo da ponte da área de inteligência como um todo. Então, para finalizar essa primeira parte, eu destaco que o conceito de IA ele vem mudando muito ao longo do tempo. É uma área relativamente nova, que está crescendo, e tem muitos conceitos relacionados. Certo? A taxonomia ela é ainda um pouco é única e é aceita por todos. Mas, de maneira pragmática, a gente pode dizer que eu tenho inteligência artificial, um sub-ramo é aprendizagem de máquina, e para dizer mais uma palavra da moda, Deep Learning. Tá? Deep Learning está dentro de aprendizagem de todas essas técnicas que usam redes neurais profundas, convolucionais, elas fazem parte desse grupo de técnicas, de modelos da aprendizagem de máquina. Mas aí, a gente tem muitos outros conceitos. Okay? Eu coloquei alguns deles aí, eu não vou descer em detalhes, mas provavelmente vocês já ouviram falar. Rede robótica, redes neurais, reconhecimento padrão, aprendizagem superada, analytics, big data, visão computacional, data science, teste de Turing, grupamento, reforço, análise bayesiana, swarm intelligence, um monte deles. Certo? São vários conceitos que eles têm interseções, eles estão agrupados, e eu não vou, a gente pode conversar sobre ele depois, mas eu queria mais era mostrar que dentro de aprendizagem de máquina, a aprendizagem de máquina está dentro da inteligência artificial, e uma parte importante hoje é exatamente Deep Learning. Mas eu queria falar um pouco agora no passado, ok? Como é que algumas tarefas eram realizadas no passado? Imagine que você recebeu a seguinte tarefa, tá? Por exemplo, fazer a tradução de um texto de português para inglês, por exemplo, ou reconhecer letras impressas em um texto, ok? Em uma imagem. Mas suponha que você não tem conhecimento em processamento de imagem, visão computacional e nem aprendizagem de máquina. Como é que isso iria ser feito? Aqui tem um exemplo de como é que era feito no passado. Imagina que eu tenho uma sentença, está escrita, meu nome é Severino, e eu gostaria de traduzir essa sentença para o inglês. Então, há um tempo atrás, né, a estratégia utilizada era fazer uma análise sintática dessa sentença. Então, a frase era quebrada em sujeito, predicado, verbo de ligação, predicativo, sujeito, toda a estrutura. Essa estrutura era transportada para a linguagem alvo, por exemplo, o inglês. Então, tinha um parser para fazer isso, e depois eu traduzia os termos. Só que esse tipo de estratégia, ele teve o seu sucesso, acho. Hoje ele é suplantado, por exemplo, com estratégias como o Google Translate e outros que usam muitos dados para criar uma aprendizagem de máquina para fazer o processo. Mas no passado, a gente precisava definir explicitamente uma gramática. E um regras para fazer essa por humanos. Uma outra ideia de que como é que a gente poderia fazer reconhecimento de padrões no passado. Tá? Imagina que eu estou querendo reconhecer algumas letras. Tá? Então, o que a gente poderia fazer, para cada letra, eu ia ter um retângulo e queria definir o que era aquela letra. Chegou uma letra nova, então eu poderia fazer algo como se fosse um template matching, colocar uma sobre a outra e verificar a diferença entre as duas. Se a diferença fosse baixa, eu iria dizer, fosse um número pequeno, eu iria dizer que era exatamente aquela letra. Vamos supor a letra T. E isso é o que a gente chama de template matching e foi utilizado no passado. Mas aí vocês conseguem enxergar que tem diversos problemas.
Se o documento vier inclinado, aí o match não vai ser perfeito. Tá? Se a imagem tiver muito maior do que o retângulo, ou muito menor, então tem um problema de rotação, de perspectiva, mudança de escala. Né? Então tem esses problemas que a gente enfrentava bastante. Ainda enfrenta hoje, mas a gente tem outras estratégias para lidar com ele. Então, no passado, o que a gente tinha de fato eram regras. Então, a gente analisava o problema e gerava um conjunto de regras para abordar aquele problema. Agora, no presente, o que a gente está querendo fazer é simular o cérebro. De alguma forma, a gente está querendo extrair informações do cérebro, não necessariamente extrair informações do cérebro, mas tentar modelar como é que o cérebro resolve algumas tarefas, né, para tentar criar modelos computacionais que façam isso, ou que façam essas atividades que lidam com incerteza. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Voltando para a parte da gramática, na qual a gente utilizava para fazer tradução de textos, a gente sabe que uma criança ela aprende a falar sem ter aprendido a gramática. E nem por isso essa criança ela fala, por exemplo, 3 caminhão. Por algum motivo de associação de palavras, escutar, ela acaba falando 3 caminhões, sem necessariamente ter trabalhado e aprendido nada sobre gramática. Ok? Então, essa é a ideia. Talvez a gente tenha um conjunto de informação que a gente consiga extrair para escrever programas, né, para resolver problemas, né, sem necessariamente definir as regras. Tá? Por quê? Porque o que acontece é que as regras, né, a lógica, ela requer certeza. E o mundo real, ele não provê isso. Ele não provê essas certezas. Né? Por exemplo, uma tarefa de reconhecer a face. Todos nós, né, todos que têm o sistema visual, reconhecem os familiares, os amigos, pela face e um outro conjunto de atributos. A gente sabe que funciona, a gente utiliza isso todo dia. A gente só não sabe como é que o cérebro faz. Se a gente souber, a gente poderia simplesmente codificar isso na máquina e estaria resolvido. Então, ao invés de escrever regras, né, a gente está usando exemplos da tarefa. É assim que a gente está resolvendo os problemas hoje em dia, a partir de dados. E aí? Mas por que é que IA, né, teve tanta notoriedade nos últimos anos? Acho que foram algumas aplicações de sucesso que caíram na mídia e continuam até hoje na mídia, deram uma notoriedade muito grande para a IA. E eu posso destacar 3 grandes aplicações que tiveram um bom resultado nesses últimos tempos. Foi exatamente reconhecimento de objeto, reconhecimento de fala e tradução automática. Então, e tiveram várias outras aplicações que, desde o Deep Blue, hoje a gente tem o AlphaGo, né, que o Go é um problema cuja complexidade em relação ao xadrez é muito maior, e a gente já conseguiu desenvolver programas que conseguiu ganhar do ser humano. Então, acho que essas aplicações deram uma notoriedade recente muito grande para a IA. E aí, mas a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: mas por que agora? A IA já tem um certo tempo. A aprendizagem de máquina já tem algoritmos há muito tempo. Mas por que agora? Quando eu falo agora, né, esses últimos 10 anos, a gente teve um boom muito grande na área. Acho que agora a gente tem muitos dados disponíveis. A gente tem internet das coisas, uma série de repositórios, né, para poder conseguir dados. Um outro fator importante é exatamente poder computacional. Há um tempo atrás eu não conseguia rodar era inviável rodar algoritmos de deep learning, ok? Agora eu consigo rodar em casa. Lógico, com algumas limitações, mas já tem GPU, então o poder computacional vem aumentando e aumentou. E aí favoreceu esse momento da aprendizagem de máquina. E eu tenho técnicas. Técnicas também já existiam há um certo tempo. Mas a quantidade de pesquisadores trabalhando na área, a quantidade de técnica e de investigação que foi feita nos últimos anos muito grande.
Mas acho que graças ao sucesso daquelas aplicações iniciais, a gente teve um catalisador. Então, quanto mais investimento, né, como agora a gente tem várias soluções que foram colocadas na indústria, né, e que estão tendo resultados no comércio, então a gente acabou gerando também vários e vários investimentos. Então, isso é bastante importante. Mas, voltando para a pergunta, por que agora? A pergunta que poderia ser feita também por vocês é: estamos atrasados? Né? As empresas estão atrasadas? Eu acho que, independente da resposta, se é sim ou não, acho que a gente não deve se furtar de avançar nessa direção, de lidar usando algoritmos que, de certeza, dado que o mundo ele tem uma incerteza inerente, tá certo? Uma outra questão e afinal, quando é que eu posso usar a aprendizagem de máquina? Ou melhor, quando é que eu devo usar a aprendizagem de máquina? Esse eu acho que é um outro ponto importante. Eu queria destacar 3 questões. São 3 pontos, né, que estão relacionados a esses fatores aí, ó. Dados, padrão e função. Deixa eu explicar cada um deles, né? O que é que eu quero dizer com dados? Aprendizagem de máquina, eu já falei, é um processo que aprende a partir de dados. Então, sem dados, eu estou fora do negócio. Ah, mas não dá para usar IA sem dados? Dá. Eu tenho outras técnicas que não pertencem à aprendizagem de dados que podem se valer disso e extrair conhecimento do especialista e codificar em regras. O que eu falei em alguns slides atrás. Mas a aprendizagem de máquina eu preciso de dados. Então, por exemplo, não dá para construir um sistema, né, que eu vou verificar a qualidade de uma manga, da fruta, uma manga, se eu não tiver exemplos de mangas, ok? Eu preciso ter exemplos de mangas, de preferência, mangas boas e mangas ruins, né? E a qualidade dela. Então, assim, para trabalhar com aprendizagem de máquina, eu preciso de dados. Um segundo ponto que eu acho que é importante é padrão. Imagine o seguinte cenário. Eu classifico um e-mail hoje como spam. Amanhã eu classifico esse mesmo e-mail como não spam. E depois de amanhã eu classifico o mesmo e-mail como sendo não spam novamente. Tá? Spam, não spam, spam. Não faz sentido, ok? Ao longo do tempo, algumas características mudam. Mas essa inconstância, tá? Essa falta de padrão, dificulta até a gente, ser humano, tá certo? Tomar alguma decisão sobre como eu vou construir essa função. Porque, no final das contas, uma máquina de aprendizagem, o objetivo dela é, dado a entrada, ela vai fornecer uma saída. Se eu estiver trabalhando num mundo supervisionado, então, dado a entrada, eu vou dizer se um e-mail é spam ou se não é spam. Agora, se eu tiver uma inconstância muito grande, é muito difícil extrair, tá certo? Esse tipo de informação de dados que não tem uma padronização. É nesse sentido que eu quero falar de padrão. Uma terceira característica, um aspecto aí, é essa função. Pessoal, se eu soubesse precisamente como é que eu reconheço meus amigos pela face e conseguisse codificar isso numa função, e por consequência eu conseguiria colocar num programa no computador, eu não preciso de aprendizagem de máquina. Ok? Eu simplesmente vou lá e coloco a função. Mas por que eu uso aprendizagem de máquina para esse propósito? Para reconhecer faces? Porque eu não sei a função. Então eu preciso extrair informação dos dados que eu sei que aquelas faces são daquela pessoa. Então eu posso usar os dados para aprender como representar aquela pessoa. Né? Então, esse aspecto relacionado à função, o que eu quero dizer é que, se você souber a função, você não precisa usar aprendizagem de máquina. Por exemplo, eu sei que força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu quero calcular a força, eu pego a massa e multiplico pela aceleração. Não preciso usar a aprendizagem de máquina para ela fazer essa conta para mim. Tá? Então, voltando aí para os 3 aspectos, dados, padrão e função, sem dados eu não tenho o que fazer. Okay? Não dá para usar a aprendizagem de máquina. Agora, se eu não tenho padrão e se eu já tenho a função, mesmo assim eu posso utilizar padrão, eu posso utilizar máquina de aprendizagem. Okay? Se eu tenho a função, eu não vejo propósito, né? A não ser para você aprender como usar a máquina.
Agora, por outro lado, descobrir se você tem um padrão nos dados, isso é mais difícil. Por quê? Muitas vezes esses dados são rotulados por seres humanos e a gente comete erro. Então, não é incomum, por exemplo, você pegar um banco de dados de imagens de dígitos, eu pego uma imagem do dígito 2 e está rotulado como dígito 3. Então, isso naturalmente fere essa questão da padronização que eu estou falando para vocês, mas isso acontece em bancos de dados. Sim. E quais seriam as etapas de um sistema, dado agora que eu sei quando é que eu posso utilizar ou quando eu devo utilizar a aprendizagem de máquina, quais são as etapas de um sistema de aprendizagem de máquina? A primeira etapa, eu diria que é a aquisição. Se eu quero dado, ou se eu preciso de dado para treinar o meu modelo, então eu preciso adquirir esses dados. Okay? Então eu preciso adquirir esses dados, e esses dados eles têm que ter uma relevância em relação ao problema que eu estou querendo resolver, certo? Se eu quero resolver problema de reconhecimento de face, eu preciso de faces das pessoas. Segunda etapa, processamento dos dados. O que é esse pré-processamento? Né? Esse processamento, ele vai pegar esses dados e colocar num formato que seja aderente à máquina de aprendizagem que vai ser usada em seguida. E a questão é que cada máquina de aprendizado pode requerer uma pré-processamento diferente dos dados. Então, a gente precisa pré-processar os dados. Uma terceira é o treinamento. Agora eu tenho os dados, então eu tenho que escolher a minha máquina e treiná-la. Só que eu tenho centenas de opções de máquina de aprendizagem. Qual eu vou escolher? De novo, aquela que tenha mais aderência aos dados que eu estou querendo resolver. Feito isso, eu tenho que avaliar o modelo. Eu acho que essa é uma etapa bem importante. Eu tenho que escolher com cuidado quais são as métricas, porque eu preciso verificar se esse modelo realmente ele reflete o que eu espero dele em uso no mundo real. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no momento da avaliação. Após isso, eu vou para a parte de aperfeiçoamento. Após avaliar, eu posso ter detectado que o modelo gerado não está contento. Então, eu preciso voltar para alguma das etapas e melhorar o sistema. Seja a etapa de aquisição de dados, seja a etapa de processamento dos dados, seja retreinar o modelo. Talvez a métrica de avaliação não esteja coerente. Então, eu preciso realmente avaliar e depois voltar para fazer o aperfeiçoamento do modelo. Então, assim, etapas macro de um sistema de aprendizagem de máquina. Vou falar um pouco agora de algumas aplicações que eu tenho trabalhado em algum momento aí nesses anos de pesquisa. Eu tenho certeza que em relação a aplicações vocês têm diversas outras, tem uma lista imensa de aplicações. Eu vou listar algumas que eu tenho trabalhado, por exemplo, mineração de texto. Uma das áreas que eu tenho trabalhado é exatamente essa de categorização de documentos. O que é isso? Dado um documento, eu dizer se esse documento, estou falando do texto, né, dizer se esse documento é de esporte, política, negócios, tecnologia, ou mais de um, né, que a gente chama de aprendizagem multirótula. Se o documento, por exemplo, ele pode ser de esporte e economia, dado que uma venda de algum jogador, algo desse tipo. Uma outra área, sumarização de documentos, e aí seria pegar um documento e enxugar esse documento, ok? Deixar o cerne do documento, para facilitar as pessoas não terem que lerem tantas coisas. Ou então, que a gente chama de sumarização multidocumento, que é quando eu tenho vários documentos que tratam de um mesmo assunto, e aí eu vou gerar apenas um sumário, um resumo de todos aqueles documentos. Uma outra área que tem me interessado bastante é lidar com as redes sociais. Então, detecção de hate speech, detecção de fake news. Tá? Eu tenho trabalhado nessas duas áreas olhando especificamente para o texto. Tá, pessoal? Eu sei que em redes sociais eu tenho o texto e a imagem, mas ultimamente eu tenho usado e trabalhado apenas olhando o texto.
Os resultados podem ser melhores se você combina com outras informações, não só as imagens, como outras informações que podem ser extraídas da rede também. E nesse sentido também tem análise de sentimento, né? Verificar se uma sentença ela é positiva, negativa, neutra, ou as gradações dentro dessa rede. Outra coisa que tem me interessado também é a internet das coisas. E a gente sabe que esse é um tema bastante amplo, tá? É um tema que... o que é a internet das coisas, né? Qualquer dispositivo que estiver conectado à internet, ser ligado, desligado. Isso aí é muito dado, então... A gente sabe que eu posso categorizar como exemplo carros, celulares, máquina de café, até vacas, bodes podem ser categorizados nessa internet das coisas, desde que eles tenham um sensor e esse sensor tenha capturando alguma informação sobre ele e transportando isso para a internet. A gente sabe que também a internet não é um conceito novo, tá certo? E muitos dos dados que a gente gerava no passado, a gente gerava dados como humano e colocava na internet. Só que com a internet das coisas agora, os dispositivos estão gerando muitos dados. E a quantidade realmente de dados que estão sendo gerados por esses dispositivos é imensa. Por exemplo, imagine que na sua casa você tem 10 câmeras filmando 24 horas por dia. Tá? Isso dá 240 horas de filmagens por dia. Como é que você vai analisar o que aconteceu nessas câmeras para verificar se tem alguma informação importante para você? Quantas horas você vai desprender para analisar essas 240 horas gravadas por dia? É inviável. Né? A gente precisa de ter algum processo automático para fazer isso. E aí, para utilizar de processo automático, a gente vai precisar de visão computacional, de processamento de imagem, de reconhecimento de padrões, de aprendizagem de máquina. Mas dentro da internet das coisas, eu tenho bastante interesse em casas inteligentes. Por três coisas. Casas inteligentes, a gente pode melhorar o conforto. Imagina que você, depois que seu alarme toca de manhã, você vai, né, tomar um banho, vai para o banheiro. E logo depois que você sai do banho, você vai ligar a cafeteira. Isso você repete todo dia ou várias vezes durante a semana. Então, o sistema que tem sensores espalhados na sua casa, ele pode aprender o seu comportamento, né? E quando você tiver entrado, depois do despertador tocar e você tiver entrado no banheiro, automaticamente algum sistema pode disparar depois de alguns minutos a cafeteira. Isso é conforto, né? E aí eu posso aprender diversas coisas com sensores. Eu tenho trabalhado com sensores, mas sensores que não câmeras, tá certo? A imagem para dentro de uma casa pode ser muito invasiva. Ainda em relação a casas inteligentes, acho que um outro benefício é saúde. A gente pode verificar se uma pessoa está parada há muito tempo na cozinha, pode ter caído, algum idoso. Tomou o remédio? Também é outra característica que a gente pode extrair simplesmente analisando alguns sensores. Um outro benefício também seria a economia. Como é que eu vou minimizar o desperdício no consumo de energia? Eu estou agora, por exemplo, apresentando aqui para vocês, e se ele notar que eu estou só em casa, né, o sistema automático, né, de smart home, e a TV lá da sala está ligada, ele pode simplesmente perguntar para mim, desliga a TV, dado que você está num ambiente e você está só e não tem ninguém lá. Então, esse seria outro benefício de estar trabalhando com smart home. Tá? Ainda nessa questão relacionada à internet das coisas, eu também tenho trabalhado com wearables, né? Detecção de atividades utilizando smartphone, smartwatch, smartbands. E tem outras aplicações também. Por exemplo, relacionadas à agricultura. A gente fez um trabalho que era analisar alguma fruta, por exemplo, analisar uma manga, verificar se ela tem algum defeito interno sem ter que abrir a fruta. Tá? É o que a gente chama de análise não invasiva, né? Não destrutiva da fruta. Então a gente usou técnicas de tomografia computadorizada para verificar se tinha alguma chamada de lesão interna, certo? Qualidade do ar também. A gente já tem alguns trabalhos que aí já é um trabalho mais de regressão para verificar a qualidade do ar e monitorar a qualidade do ar. Tem outros trabalhos relacionados a dotar o carro de mais inteligente. Fiz alguns trabalhos com a Fiat Chrysler em relação a esse ambiente. Outras coisas que também são do meu interesse, essa parte de biometria e de visão computacional.
Por exemplo, desde quando eu falo de face, eu posso fazer detecção de face, rastreamento, análise da idade ou do gênero, reconhecimento de expressão facial, né? Verificar se a face é fake ou não, da mesma forma para a impressão digital. Esse é o trabalho que a gente faz lá no laboratório da NECTEC, na NCR Tech, no Centro de Informática. Também tem interesse na verificação de assinatura e reconhecimento de locutor. Esses são alguns exemplos. E aí, eu tenho uma ala que trabalha, né, com essa parte mais aplicada, e também tenho uma pesquisa mais relacionada a desenvolvimento de algoritmos de aprendizagem de máquina. Ok? Mas dentro desse ambiente, é uma coisa que a gente pode saindo um pouco das aplicações, é que os sistemas erram. Ok? Sistemas inteligentes, sistemas que usam aprendizagem de máquina, eles erram. Isso está o tempo todo na mídia. Tá? Por exemplo, tem aí os carros automáticos, né, sem piloto, com um piloto automático. Na realidade, o Tesla causou um acidente. Não viu um caminhão que estava virado na via. O carro da Uber também, o Watson em relação ao tratamento do câncer. Então, assim, existem vários, né, erros que esses sistemas também produzem. Mas nós, como humanos, também erramos, ok? O que eu vejo é que esses sistemas de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, eles são uma forma diferente de inteligência, né? Eles estão enxergando o problema de uma maneira diferente da nossa. Até porque eles têm os sensores diferentes dos nossos, e eles tratam a informação diferente da forma como a gente trata. Mas o que é importante também dizer é que o problema, ele não é a tecnologia. Né? Eu acho que a tecnologia, ela está num nível de amadurecimento, mas aonde é que está a fonte de erro? Uma das fontes de erro é a incerteza no processo de treinamento. Para treinar esses modelos, eu preciso de dados. E dados, eles possuem viés. Esses vieses que estão nos dados, toda medida que a gente faz, que a gente vai capturar alguma informação, ela já vem com ruído, ela já vem com algum erro, desde a medição. Né? E além disso, também tem um viés de quem captura esses dados. Tá? Então, essas são as principais fontes de erro. E aí eu acho que os erros são inevitáveis. Okay? Da mesma forma que a gente também, a nossa inteligência também comete erros. E a gente sabe que nosso sistema, por exemplo, visual humano tem uma série de peculiaridades. Mas, por outro lado, eu acho que esses erros, eles podem nos ajudar. Eles podem nos ajudar a melhor explicar como é que o modelo funciona. E essa questão de explainability, né, explicabilidade do modelo, é uma questão bem importante hoje em dia, porque esses sistemas de aprendizagem de máquina, eles dão a resposta dada uma entrada, mas eles não explicam como é que eles chegaram na resposta. E muitas vezes, a explicação de como é que a gente chegou na resposta é muito importante. Então, esses erros, eles podem nos ajudar a melhor explicar como é que o sistema funciona, e uma vez que eu aprendo mais como é que o sistema funciona, eu posso trabalhar para melhor corrigir os erros. Né? E melhorando para corrigir os erros, né, eu melhoro o modelo e, por sua vez, eu posso dar mais transparência e credibilidade, uma vez que eu consigo explicar melhor como é que o modelo se comporta. Como é que a máquina se comportou daquela forma. Eu tenho, talvez, uma explicação. Ou por que a máquina deu aquela resposta. Então, eu não vejo que esses erros, né, eles têm o seu... A gente pode utilizá-los para benefício. Tá?
Mudando um pouco agora, falando um pouco de uma parte talvez um pouco mais, voltando um pouco para IA forte e IA fraca, como é que está hoje em dia? A gente tem dois mundos, tá? O mundo aí que está mostrando, estou mostrando para vocês, o primeiro é da IA Narrow. É aquela IA mais que hoje em dia ela está funcionando para tarefas simples. E para diversas tarefas, a IA já está com um resultado melhor do que os seres humanos, para várias tarefas. Tá? Esse é um mundo. O outro mundo é esse A mais geral. Seria uma inteligência artificial de propósito geral. Não como a que está mostrada em verde, que é para tarefas monolíticas e simples, mas uma IA, né, de propósito geral desejada, aquela que a gente enxerga nos filmes. Né? Então, o desafio da área, de fato, é como é que eu consigo chegar lá? Como é que eu consigo sofisticar para que eu não tenha uma IA que ela resolva uma tarefa por vez? Ela faça algo como a gente, né, que resolve várias tarefas de uma vez. Né? Mas isso aí é um desafio ainda grande para a área. Mudando, agora falando um pouco mais de soluções de aprendizagem de máquina para a indústria, eu queria destacar três fatores que eu acho que são muito importantes, que eu enxerguei um pouco aí na minha experiência com trabalho com empresas. Acho que o primeiro é um conhecimento em IA, em aprendizagem de máquina, vamos dizer isso. Tá? Os responsáveis eles devem ter um bom entendimento do que a aprendizagem de máquina significa e o que é que pode ser alcançado com o seu uso. Tá? Então, por mais que a comunidade que trabalha com aprendizagem de máquina esteja trabalhando com iniciativas end-to-end do processamento, ou seja, aquelas iniciativas nas quais a interferência do usuário é pequena no momento de geração de um modelo de aprendizagem, essa área ainda está muito imatura. Então, o que eu posso dizer hoje é que a aprendizagem de máquina ainda não é apertar botão. A gente ainda precisa, né, de intervenção do especialista para guiar em alguns cenários. Esse eu acho que é um primeiro ponto. Um segundo ponto é dados de qualidade. A máquina ela será tão boa quanto os dados usados para treiná-la. Então, digamos que um sistema ele tenha sido treinado apenas com imagens coletadas durante o verão e com luz solar, ok? Vamos supor um sistema desse. Eu construí um sistema para fazer detecção de carro, seja lá o que for. Mas ele só foi treinado com imagens que foram capturadas durante o verão e com forte luz solar. Esse sistema ele não vai funcionar, provavelmente não vai funcionar, certo? Quando as imagens forem adquiridas à noite no inverno chuvoso. Então, os dados de qualidade são importantíssimos. Eu tenho que ter essa, esse elo entre os dados e a realidade do problema. A aprendizagem máquina por si só não vai construir um sistema se a gente não der dados de qualidade. Um terceiro ponto, acho que é importante, é o processo de avaliação. Então, a gente tem que ter um processo de avaliação muito claro para verificar, né, se a máquina que foi construída, ela realmente consegue resolver o problema que se desejava resolver. E aí tem vários níveis de avaliação do sistema que usa IA como um todo. Um primeiro nível é avaliar a máquina de aprendizagem, mas um segundo nível é avaliar o sistema global. Porque o sistema global ele pode ter sido construído para reduzir custos, para reduzir risco do negócio ou alguma outra finalidade. Então, a forma de avaliar, tanto internamente quanto externamente, precisa estar muito clara para a gente verificar se estamos indo no caminho correto. E é importante destacar que a gente vê na mídia muitas aplicações de sucesso, né, e essas aplicações, normalmente, do ponto de vista de desenvolvimento, eu vou falar mais da academia, né, como é que ela funciona? Eu tenho uma ideia, tento alguma coisa e falho. Eu tenho outra ideia, tento alguma coisa, falho. Tento outra ideia, falho. É uma ideia. E depois, lá no final desse ciclo, aí eu tenho o breakthrough, certo? Para a mídia, só aparece o breakthrough. Mas lembra que teve um processo todo de ideia, falha, ideia, falha, ideia, falha. E isso custa,
né? Então, uma maneira de agilizar esse processo, né, de ideia para breakthrough é investimento. Não tem muita alternativa nesse caminho. Outra coisa, empresas que usam aprendizagem de máquinas. Toda decisão, ou que podem usar aprendizagem de máquina, todas as decisões que são tomadas nas empresas que são baseadas ou usam dados, podem se beneficiar de técnicas de aprendizagem de máquina. Assim, eu acho que quem não usa deveria correr, porque pode-se perder espaço aos concorrentes que estão lidando com as incertezas do mundo de uma maneira melhor. Então, por exemplo, né? Afinal, hoje, eu diria que hoje a gente precisa de aprendizagem de máquina. Muito se fala da relação de IA e de postos de trabalho. A minha, assim, gostaria de ressaltar em relação a essa questão anterior de IA e perda ou ganho de postos de trabalho, é que se a empresa não se adaptar às incertezas do mundo real de uma maneira rápida, ela vai perder espaço para as outras empresas que vão se adaptar, provavelmente utilizando IA. E logo essas empresas não vão se preocupar muito com o emprego, porque elas vão deixar de existir. Okay? E também eu queria destacar que para quem trabalha nessas empresas que não estão olhando muito para a incerteza, né, do processo, para ficar de olhos abertos. Então, assim, para concluir, eu diria que devido à incerteza que nos cerca, acho que a gente precisa de suporte de técnicas que lidem com incerteza. E hoje, as melhores alternativas residem em modelos e técnicas de aprendizagem de máquina. Então, por isso que eu afirmo que hoje a gente precisa de aprendizagem de máquina. Pode ser outra tecnologia, mas hoje ela está lidando muito bem com as incertezas que a gente está enfrentando no dia a dia. Pessoal, era isso que eu tinha para conversar um pouco aí com vocês. Maravilha, maravilha. E aí eu abro para... Show de bola. Deixa eu tirar aqui o... Ok. Beleza. Eu abro para perguntas. Ok, Jorge. Eu vou fazer uma pergunta aqui minha. Primeiro, achei massa a didática, como você explicou aí o aprendizado de máquina. Foi um dos pontos relevantes que você colocou, a questão dos erros, né? Se coloca muito, as pessoas que estão contra ou que têm medo da inteligência artificial, joga muito na mídia os erros que ela comete e esquecem que é uma máquina que está aprendendo e depende muito do que a gente ensina, e você deixou muito claro, e se a gente treinou bem essa máquina, ela vai aprender e vai fazer o trabalho de forma correta, né? E aí uma coisa que eu queria ver, qual é a tua opinião, você enxerga a inteligência, ela indo sozinha fazer o trabalho dela, como você disse lá, para questões que não são genéricas, né, questões pontuais, ela é treinada hoje para fazer determinadas atividades, mas também tem aquela questão de aumentar a capacidade humana, não é? Você fazer com que o ser humano ele vá além disso. Então, usar esse poder dessa inteligência, desse aprendizado, para que o ser humano possa fazer muito mais do que ele faz hoje. Isso são duas vertentes ou isso é uma coisa só? Como é que isso é estudado hoje na academia? Ótimo. Eu vou começar pela primeira dos erros. Imagina o seguinte anedota, tá? Imagina que eu costumo falar um pouco sobre isso, né, para os meus alunos. Vamos supor que tem uma loja. E nessa loja você consegue comprar um robô, um assistente social, um robozinho mesmo, certo? E aí, por algum motivo, né, normalmente, todo dia você pede para esse robô ele ir na padaria comprar pão para você, tá na hora, tá? Vai lá comprar um pão para você jantar daqui a pouco. E um desses dias, esse robô acaba sendo atropelado. Eu não tenho a menor dúvida que vocês vão recolher a maioria de nós, tá certo? Recolher os restos do robô e vai levar na indústria lá dizer, tá com defeito. Né? Mas a gente é atropelado o tempo todo, ok? Então, mas aí voltando para essa questão do erro, eu acho que é aquele ponto que é um novo tipo de inteligência, é uma inteligência diferente da nossa. E aí, já respondendo a tua segunda questão, Marcelon, como eu enxergo como uma inteligência diferente, quando a gente tem diversidade,
Maravilha, junta, ok? Então, por exemplo, eu tenho trabalhado muito nos últimos tempos em uma área de aprendizagem chamada sistemas de múltiplos classificadores. Em resumo, a ideia é que uma máquina de aprendizado, ela tem os seus erros. Então, eu posso combinar mais de uma máquina de aprendizado? Então, essa é a ideia. Estou combinando a resposta de várias. E eu digo mais, acho que a gente pode combinar a resposta da máquina e do humano. E a gente já viu que, para alguns sistemas, esse é o caminho ideal. Lógico, para outros é muito difícil, ok? Mas para alguns, imagina, por exemplo, quantas doenças tem catalogadas hoje no mundo? Sei lá, 1.000 doenças. É um dado antigo, tá certo? Porque o número de doenças, né, ela cresce mais do que o número de solução, né, de remédio ou de cura. É lógico, né? O problema sempre vem antes, antes da solução. Então, para um médico, por exemplo, lembrar de 14.000 doenças, ou mais, né, que esse dado está desatualizado, é muito improvável, é difícil para qualquer ser humano. Agora, uma máquina que ela consegue analisar e reduz para 20 doenças, é bem provável que o médico ele erre, dado um espectro menor, ok? Porque pode ser que ele não tenha enxergado. Então, essa união, eu acho que é salutar. Ótimo, ótimo. Eu vou passar aqui o Lamounier, que ele tem uma pergunta sobre reconhecimento de face. Lamounier, pode falar. Jorge, parabéns pela apresentação, muito bom material. Eu vou falar um pouco sobre a questão que você falou das falhas também. Recentemente eu estava assistindo um material sobre reconhecimento de faces, uma pessoa que quis fazer um robozinho para reconhecer faces de K-popers, nessas bandas aí de pop coreano. E é uma dificuldade conhecida que o mecanismo tem, né, de reconhecer faces, principalmente de pessoas asiáticas ou pessoas negras. A gente sabe que a mente humana, né, digamos assim, o olho humano, a gente teve milhões de anos para treinar esse reconhecimento. Você vê um rosto e entender que aquilo é um rosto, e a máquina está meio que começando ainda esse processo, né, é um processo que não começou há muito tempo. Então, se você falou que é uma das suas áreas de interesse, né, de reconhecimento de face, como que é esse processo de treinar a máquina para reconhecer esses tipos de rosto que são mais difíceis, assim, rostos que não tem tanto preparo como o rosto de pessoas brancas, por exemplo? Eu acho que isso está. Obrigado pela pergunta. Eu acho que isso está bem relacionado aos dados, ok? Por exemplo, a gente tem eu trabalho com alguns dados, já trabalhei com alguns dados de asiático também. Mas lembra que, de novo, é uma forma de enxergar diferente da gente, né? Então, a máquina ela vai estar extraindo um conjunto de características que são muito diferentes das características que a gente, como ser humano, provavelmente acha que está extraindo. Então, essas similaridades que a gente acha para eles, para a máquina, talvez não seja problema. Deixa eu dar um outro exemplo, depois eu volto para a pergunta. Por exemplo, vocês reconhecem melhor seus amigos utilizando a face ou a impressão digital? A pergunta é lógica e pela face, porque ninguém fica olhando a impressão digital. Mas assim, hoje a gente sabe que, por exemplo, em relação à biometria, as impressões digitais têm uma acurácia, uma precisão muito, mas muito, mas muito melhor do que face. Então, de novo, eu sei que a face ela é muito mais complexa, tá certo? Tem muito mais informação do que uma impressão digital. Mas a impressão digital, para o computador, ele consegue, de alguma forma, extrair informações que são muito precisas. E consegue fazer ele resolve o problema de uma maneira melhor. Mas também tem o outro lado, que eu acho que quando a gente estava fazendo reconhecimento de face, a gente como ser humano, tá? A gente não faz só reconhecimento de face. A gente faz reconhecimento de um monte de coisa, de como a pessoa se veste, de se tem óculos, se não tem, corte de cabelo, tá certo? A roupa, o modo de andar. É um conjunto de informação que para a gente é muito difícil separar uma coisa da outra. Então, de novo, voltando, a gente não sabe como é que a gente faz isso. A gente sabe que a gente faz, e faz bem, né, para um determinado número, tá certo? Mas se aumentar muito esse número, a gente já se perde, né? Não sei quantos amigos vocês podem ter em redes sociais, mas depois de um certo número, você tem que ir lá olhar a foto dele, porque senão você pode se esquecer um pouco de como é que ele aparenta. E eu vi um outro trabalho, aproveitando rapidamente, um outro trabalho que fez o seguinte: pegou várias fotos
tá? É público na internet, eu não lembro onde é que tá, mas eu posso procurar. Pegou várias fotos de homem e de mulher e recortou só isso aqui, ó. Só o core principal, tá? Isso é como se fosse um triângulo aqui, ok? Essa parte. E aí mostrou isso numa tela para várias pessoas, para que as pessoas dissessem assim: homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. O erro era altíssimo. Né? Lógico, você está com muita barba ou maquiagem, então tem algumas coisas que pode chamar atenção. Mas tem alguns, quando você pega simplesmente essa parte aqui, não é tão trivial, ok? Então depende da quantidade de informação disponível. Eu digo, mesmo sendo asiáticos, né, negros, tem informação suficiente para ser distinguido. A gente só precisa encontrar a maneira de representar isso, né, da melhor forma possível. Show. Beleza. Tem mais duas perguntas aqui. Todos dois pediram para ir para o final. Eu vou ordenar aqui do jeito que eu achar que é melhor. Eu vou para a do Diego, que ele pergunta: você enxerga a IA, o aprendizado de máquina, sendo efetiva para a prevenção de situações, por exemplo, doenças ou acidentes de trânsito? Prevenção ou diagnóstico? Bom, vou responder talvez mais como diagnóstico. E prevenção assim, ó, por exemplo, no caso de poluição, é não deixar ficar poluído, né? Então, mas diagnóstico, sim, eu acho que tem um caminho muito bom. É prevenção mesmo. Então, eu preciso que... Diego, você pode explicar um pouco mais? Prevenção de acidente de trânsito. Eu acho que talvez a tecnologia usada hoje nos carros autônomos que tentam minimizar os Sim, acidentes. eu não sei um dado, pronto, essa questão, né? Eu não sei o dado, por exemplo, quantos quilômetros em média a gente roda até que a gente cometa um acidente. Eu não estou falando de um acidente fatal, que é uma batida de trânsito simples. Qual a proporção que esses carros, né, da Tesla ou do Uber ou do Google, eles rodam e também tem acidentes? Né? Acho que esse é um número que é importante da gente analisar. De novo, fazendo uma comparação. Porque a gente está em busca da perfeição. A gente tem que definir o que é perfeição, certo? Porque o que é perfeito para você pode ser diferente do que é perfeito para mim. Ou a gente está em busca, né, de ser melhor. Então tem esse lado. Eu acredito sim, a gente tem muito que caminhar e melhorar, né, prevenções diversas, olhando o mundo como ele está e tentando criar modelos que nos auxiliem nesse caminho. Pessoal, e outra coisa, né, quando a gente trabalha com... Queria juntar uma coisa com a outra. Quando a gente trabalha com aprendizagem de máquina, tem uma grande diferença de, por exemplo, projetos tradicionais de engenharia de software. Eu vou tentar simplificar, mas assim, de maneira geral, quando você começa um projeto, né, de engenharia de software, você sabe que e como vai funcionar, certo? Eu vou construir aqui um sistema para fazer alguma coisa, eu sei que ele vai funcionar. Quando você começa a trabalhar com um sistema de aprendizagem de máquina, você não sabe se ele vai funcionar da maneira efetiva antes de fazer. Eu não tenho como garantir, porque depende dos dados. Se os dados não tiveram uma boa qualidade, eu tenho que voltar e coletar mais dados. Então, essa é uma grande diferença que aí, quando eu falei lá dos gestores, né, desde o gerente, todo mundo que está envolvido no processo, tem que ter conhecimento, porque na hora que a gente vai desenvolver, por exemplo, e planejar um cronograma de atividades relacionadas à aprendizagem de máquina, é uma tarefa não trivial, envolve muito requisito não funcional, porque é taxa de acerto, é acurácia, é tempo de processamento. Então, essas são as variáveis que a gente está... eu não sei se eu respondi a contento, mas... Acredito que sim, acredito que sim. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem duas perguntas aqui para a gente fechar o nosso tempo, que são 18 horas. Uma do Diego, que ele pergunta se você enxerga que a IA não, do Diego não, desculpe, do Tiago, que pergunta se estamos muito longe de construir uma IA capaz de produzir uma forma autônoma, uma outra IA, né? E o Marcos falou de uma questão que acho que foi de um filme, Missão Impossível, que já tem um algoritmo que reconhece a pessoa pelo movimento, pelo andar dela. Eu acho que foi Missão Impossível, se eu não me engano, o Lamonier botou aqui, eu acho que foi isso mesmo. Se você ouviu falar nisso, isso é verdade ou só é filme mesmo? Deixa eu responder essa segunda, que é mais fácil. Né? Realmente, tem uma área...
Tem uma área de pesquisa que é Gait Recognition, que é exatamente reconhecimento pelo andar. Sim, tem. Esse reconhecimento pelo andar, ele tem diversas facetas, né? Uma vez que você pega a forma como a pessoa está andando, isso pode ajudar, por exemplo, a melhorar a postura de alguém, a fazer exercício. E tem uma série de desmembramentos, tá certo? Que quando você consegue pegar todo o movimento e como é que a pessoa está desenvolvendo. E cada um tem, eu vou informalmente dizer, tem uma muganga ao andar, ok? Então, é um traço nosso, que vocês devem reconhecer alguns amigos de vocês pela forma de andar. Então, existe informação suficiente. Nós somos diferentes por natureza. A gente só está escolhendo algumas características que são mais fáceis de distinguir um do outro, que é a face, a assinatura, mas o sistema ele é bem diferente. Já para outra pergunta lá, se a gente vai ter do Tiago, não sei se tem até aluno meu aí também, não sei se foi ele, mas bom. Tem CSA, a gente vai ter uma IA mais forte. Eu vou voltar para a frase de um estatístico bem famoso, que é George Box. Ele diz o seguinte: todas as previsões são erradas, algumas são úteis. Então eu acho que eu não vou entrar nessa seara não de futurismo. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente está no caminho, e aí talvez mais para frente a gente tenha que discutir mais sobre, talvez nem entre a gente vai ter que discutir para a máquina. Agora, uma boa referência que eu digo para vocês, quem quiser ler, tem um livro que eu acho que é muito bom, até é novo, não é tão antigo, um ano, é do Russell. Se eu não me engano, ele é professor de Berkeley, mas ele trabalha na Google há muito tempo. O nome é Human Compatible. Ele é um dos nomes bastante fortes de IA. Um dos livros muito usados de IA é dele, do Russell e do Novi. A gente usa lá no centro de informática. Então, esse livro, ele trata bastante exatamente dessa human compatibility, né? Então, é bem interessante. Aí lê lá, e Tiago, aí a gente pode conversar mais. Tá. O Fred fez um comentário aqui sobre a questão da IA substituindo a máquina, né? Substituindo os postos de trabalho, que existem alguns relatórios de atividade de baixa cognição, né? Que são trabalhos que são mais fáceis de serem substituídos por máquina. Isso já existe alguns relatórios, já vi vários desses, dizem até previsões percentuais de quantos por cento de chance de ser substituído por uma máquina e tudo mais. Isso é uma coisa que já vem sendo trazido à tona, né? Que assusta algumas pessoas, foi o que você falou também, mas que eu acho assim que a gente... Eu já falei isso no intervalo técnico alguns anos atrás na Peter. A gente não tem como andar para trás, né? A gente vai ter que andar para frente, a gente vai ter que evoluir, as máquinas vão ficar mais inteligentes, porque elas, de certa forma, de muitas formas, estão ajudando a humanidade. Então, eu acho que não faz nenhum sentido uma pessoa estar no estacionamento, na cancela do estacionamento, para pegar uma ficha, entregar uma ficha. Acho que o homem é muito mais do que isso, o ser humano é muito mais do que isso. Então, a gente ter trocado as pessoas que ficavam ali na entrada do shopping para dar um ticket de estacionamento por uma máquina, eu acho que isso tem tudo a ver. Né? Sem falar nas outras profissões que são perigosas, né? que realmente uma máquina é muito mais adequada para fazer, para que a pessoa não tenha problema. Eu sou muito otimista quanto a isso, acho que a gente não deve ter medo dessas coisas, a gente precisa se adaptar e correr atrás do que realmente importa, fazer com que a gente tenha sentido na nossa vida. E para essas coisas eu não vejo nenhum sentido o ser humano estar fazendo. Né? Mas eu acho que é isso, George. Foi massa, foi bem legal. Acho que a sua didática foi show de bola. Você conseguiu dar aquela base para que a gente consiga entender aí as aplicações, onde é que está inserido. Gera bastante perguntas, é verdade, que não vão dar para ser respondidas todas aqui, mas foi bem produtivo. Achei show de bola, cara. Muito obrigado. Obrigado, agradeço aí a oportunidade. E, Fred, eu acho que é inevitável, tá? Tem um livro do Stephen Kelly, o nome do livro é Inevitable. É inevitável. Eu acho que, como a Aston falou, toda nova tecnologia vai trazer problemas e acho que a gente só vai resolver esses problemas gerando novas tecnologias que vão trazer novos problemas e esse é um caminho forward, não tem volta, tá? Acho que esse é o caminho. Beleza, queria agradecer a todo mundo aí que participou, as pessoas que mandaram perguntas, valeu mesmo, pessoal, por ter estado aqui com a gente. Vamos para a próxima, acho que a próxima é com a professora Edna, vai falar sobre a IoT, que foi um pouco do que o George falou.
né? E vai ser bem interessante. Assim que tiver a data, a gente vai divulgar isso aí para que vocês participem também. Valeu mesmo, obrigadão, pessoal. Falou, doutor Jorge. Obrigado. Valeu. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.